Olá, turma! Olá, queridos alunos! Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de leitura e produção textual. Hoje nós iremos abordar um tema bastante relevante para vocês que vão aprender a produzir um texto. Então, hoje nós iremos falar sobre coesão e coerência textual. Qual é a diferença de coesão para coerência e por que esses dois termos são tão importantes na hora de se produzir um texto? A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção de um texto. Para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Então, é necessário que esse texto ele possua esses dois elementos, que é a coerência e a coesão. Além disso, deve ser harmonioso, ou seja, quando você vai produzir um texto, esse texto ele deve ser harmonioso de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos de quem está lendo. Vamos apresentar para vocês os elementos importantes, fundamentais na coerência textual. É importante o que é a coerência. Nesse momento que você vai produzir um texto, é importante que você escreva de forma clara, simples, objetiva e concisa. Por quê? Porque tem alguns alunos que escrevem e no final a gente não consegue compreender a mensagem. Ou seja, ele não teve uma linguagem objetiva e também não foi uma linguagem concisa. É importante que o aluno, ao escrever, faça a estruturação da ideia principal e das ideias secundárias. Outra coisa importante, estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógico, ou seja, seguir uma linha de raciocínio para que o texto não fique sem sentido. Outra coisa, outro elemento muito importante na hora da produção é o cruzamento de ideias e harmonia entre fatos, para que não fique uma ideia solta, sem contexto, sem ligação. Propagar a informação importante com ênfase nas partes mais importantes do tema, do que você está falando, do que você está abordando. É importante também que o escritor, que a pessoa que está produzindo um texto, possa expor informações suficientes sobre aquele assunto, sobre aquele tema que ele está produzindo. Mostrar também que domina o assunto apresentado, porque se você vai produzir um texto sobre um determinado tema ou assunto e você não tem propriedade do que você está falando, é quase impossível você fazer uma produção, ok? Algumas coisas, alguns elementos que devem ser evitados na coerência textual, ou seja, quando você vai produzir um texto, para que o seu texto tenha uma coerência, você deve evitar o uso desnecessário de palavras. Às vezes, o aluno repete por demais a mesma palavra na hora da escrita. Repetição de termos também, ideias redundantes, contradições. Uma hora ele fala uma coisa, mais na frente ele vai discordar, então ele entra em contradição. Existência de fatos isolados, frases muito longas que acaba se tornando cansativa. Frases prontas, os clichês, jargões, estrangeirismos não cai bem na hora da produção de um texto e o uso de outros recursos que deixem o discurso pobre, por exemplo, gírias, algumas palavras, alguns termos
variantes linguísticas, então é bom não utilizar na hora da produção textual. E o que é a coesão? Nós falamos de coerência. E o que é uma coesão textual? Bom, para que um texto seja entendido de forma correta, é preciso que exista uma coesão harmoniosa entre as várias partes do texto. Essa conexão é feita por meio de estratégias, havendo assim vários elementos que contribuem para a coesão textual. Então vamos agora entender o que é a coesão referencial. Bom, nesse tipo de coesão são usados os pronomes. Alguém lembra dos pronomes? Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E expressões adverbiais para evitar as repetições de termos já citados ao longo do texto. Então, um dos principais objetivos dos pronomes é justamente esse, é substituir nomes para evitar aquelas repetições que tornam empobrece o seu texto, ok? Por exemplo, você viu minha prima por aí? Aí, se você for utilizar de novo o nome prima, o substantivo prima, vai empobrecer a sua fala, o seu texto, a sua escrita. Então, a gente utiliza um pronome que vai ficar dessa forma. Você viu minha prima por aí? Ela disse que vinha hoje. Então, você substitui o nome prima pelo pronome da terceira pessoa do singular, ela. Outro exemplo, essa bolsa é minha. Onde está a sua? Então, nesse caso, eu já substituí a palavra, o nome bolsa, por um pronome possessivo, sua. Outro exemplo, já arrumei todas as minhas malas, menos aquela. Então, nesse caso, eu já estou utilizando um pronome demonstrativo, que é aquela. Vamos agora ver o que é uma coesão sequencial. Para a coesão sequencial, são usados os conectivos e expressões que dão continuidade aos assuntos ou fazem ligações entre as orações, frases e períodos, criando uma sequência e uma relação com aquilo que já foi falado, ou seja, para não ficar aquelas frases soltas, sem sentidos. Então, nós utilizamos os conectivos. Por conseguinte, embora, logo, com o fim de, caso, entre outros. Então, são alguns conectivos que eu posso estar utilizando para ligar um período a outro, uma frase a outro. Vou repetir. Alguns conectivos: e, por conseguinte, embora, logo, com, a fim de, caso, entre outros. É importante também, na coesão sequencial, não se tomar uma decisão em relação ao problema que está sendo apresentado, ok? Isto posto, continuaremos realizando nossa pesquisa. Vamos entender agora o que é a coesão lexical. Bom, na coesão lexical são utilizados recursos coesivos que possibilitam a manutenção do assunto sem repetir palavras. Um exemplo, um dos pesquisadores estava próximo de mais uma descoberta. Os investigadores restantes aguardavam as conclusões. Então, na segunda frase, eu utilizei a palavra os investigadores para substituir os pesquisadores, ou seja, são palavras sinônimas,
para que eu não repita o mesmo termo, para que o meu texto não fique um texto pobre, certo? Outro exemplo, ainda estou cozinhando feijão. Quando acabar de fazê-lo, poderemos almoçar. Então, neste caso, eu substituí o feijão pelo o conectivo lo, ok? Outros elementos que contribuem para a coesão textual. O uso correto da ordenação das palavras num período. Uso correto de desinências nominais, por exemplo, marcas de gênero e número. Então, você tem que fazer a concordância nominal nas frases. Uso correto de desinências verbais, por exemplo, a flexão em número, né? Singular, plural, então você tem que ter essa concordância. No caso também da pessoa, masculino, feminino, no modo e no tempo. Então tem que ter toda essa concordância que nós chamamos de concordâncias verbais. Também é importante você fazer o uso correto da preposição e das conjunções na hora de produzir um texto. Então, queridos alunos, eu espero que vocês tenham compreendido a importância da coerência e da coesão na hora de produzir um texto. Só dando algumas pinceladas. Alguns elementos que não podem faltar quando você for produzir um texto. A primeira coisa é você ter um conhecimento prévio sobre aquilo que você vai escrever, sobre o tema ou sobre o assunto, que você não repita palavras, termos, que use os pronomes pessoais, relativos ou demonstrativos para substituir aquele nome, aquele termo, que você não use gírias, que você não use palavras estrangeiras no seu texto, que você opte por palavras conhecidas da nossa língua, que você possa fazer a conexão de uma frase para outra usando os conectivos para não ficar frases soltas, períodos soltos, sem sentido, e que você não esqueça de fazer a concordância verbal de número, de pessoa, de modo, para que o seu texto não fique carregado de erros gramaticais, erros de coesão e de coerência. Então era isso, queridos alunos. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos na luz.